segunda a sexta, ele entra na casa de milhões de brasileiros para explicar histórias inexplicáveis. São horas e mais horas por semana, ao vivo, comentando casos que mexem com toda a sociedade. A sua missão não é nada fácil, mas e a sua vida afetiva? Como será, hein? Pois hoje nós é que vamos investigar o outro lado da vida do Percival. Marido há 44 anos, pai de 2 filhas e avô também. Sejam bem-vindos à Escola do Amor. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado por virem e compartilhar uma história que eu diria que está se tornando cada vez mais rara nos dias de hoje, né? 44 anos de casado. A gente não vê isso mais por aí, né? Todo dia, né? Nós somos super estabilizados. Tem gente que se assusta, né? Mas tanto tempo. Pois é. A mesma mulher. Vocês se conheceram enquanto eram jovens, né? Isso ajudou? Porque, assim, hoje em dia as pessoas pensam assim, é melhor começar um relacionamento, assim, lá para os 30, 40 anos. Vocês não, começaram bem jovenzinhos. Nós desenvolvemos, na verdade, uma maturidade que a gente já adquiriu precocemente. Eu digo precocemente porque a nossa origem é de famílias bastante humildes, pobres, né? Então nós, na adolescência, na juventude, precisávamos trabalhar, precisávamos ajudar em casa. Quer dizer, foi mais puxado na vida. Por outro lado, isso nos deu maior experiência. Então, na hora de decidir, de achar, localizar, identificar a outra metade, essa história é verdadeira, a outra metade. Então, é um processo, no nosso caso, acho que foi meio automático, né? Ela tem um olhar irresistível. Vocês conheceram onde, Ieda? Nós nos conhecemos numa igreja. A gente frequentava a mesma igreja. As famílias já tinham um leve conhecimento do interior, vieram para São Paulo, se reencontraram. E nós nos conhecemos, éramos adolescentes. Começamos a namorar adolescentes, que eu tinha 14 anos e ele 19. Primeiro namorado? Não. Não foi? Não. Começou cedo. Bem que ele falou do olhar dela, né? E aí a gente começou a namorar, nós namoramos a primeira vez, acho que 1 ano e meio, 2, aí nos separamos, ficamos 3 anos afastados. E depois disso a gente voltou, aí começamos a namorar sério, namoramos e noivamos, que naquela época ainda tinha noivado, e 3 anos a gente se casou. Agora, Percival, as pessoas estão acostumadas a lhe ver na TV, comentando histórias, às vezes às vezes não, praticamente todas as histórias que você comenta, infelizmente, pela natureza do seu ofício, são trágicas, são muito tristes. Mas você vê esse lado da falha na família, os valores familiares e a ligação com que você vê no seu trabalho diariamente? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu sou um profissional de comunicação que pela força do trabalho, eu desenvolvo a minha atividade como se eu examinasse toda a sociedade por uma espécie de buraco de fechadura. Sabe esse negócio de buraco de fechadura que você olha meio escondido? Então você olha e verifica nesse cenário que preocupa exatamente a desagregação familiar. Nós temos uma grande vantagem, um grande handicap, a nossa formação religiosa. Que eu usei até para dar uma cantada nela. Encontraram na igreja? Que eu sabia exatamente que ela gostava de ver alguns salmos, aí num culto eu deixei um bilhetinho lá, que eu sabia que ela durante a semana ia abrir. E abriu. Então, essas 4 décadas, vocês não tiveram crises, momentos de vontade de desistir, ou aqueles pensamentos, aquelas crises difíceis mesmo? E se tiveram, como que vocês lidaram com isso para poder superar e chegar até aqui? Tivemos sim, todo mundo tem. Viver a 2 não é fácil, tem que ter compreensão, você tem que conviver com os defeitos, você tem que conviver com as diferenças, que não é fácil. Chega uma hora que explode. Nós tivemos acho que umas 2 crises, né? Tivemos uma crise bem forte. Quem ajudou muito foi minha mãe, que me puxou a minha orelha, depois chamou ele, puxou a orelha dele, a gente acabou se juntando de novo. Mas não é fácil, não. Viver
Viver a dois é complicado. E o que ajudou? Aliás, você falou da sua mãe, né? Mas havia dentro de vocês uma decisão de que, não importa o que acontecer, nós nunca vamos nos separar? Ou o que houve? Foi a fé? O que segurou vocês no momento da crise? Para mim, foi o amor. Que se não tivesse amor, não estava junto mesmo. Uma hora de crise, você fala, não aguento mais, né? Você está que nem panela de pressão explodindo. Aí a maturidade te ensina algumas coisas. Né? E uma delas, quer dizer, eu mesmo fiz isso comigo mesmo. Quer dizer, se eu tenho coragem profissional para enfrentar certas situações, adversidades, perigos, por que eu não devo ter coragem para ouvir? Preciso ter coragem para ouvir. Admitir, pisei na jaca, pisei no tomate, pisei na bola, não devia ter feito isso. E precisa ser muito homem para fazer isso, né? Precisa ter coragem, né? Eu acho que eu nem sempre disse isso diretamente, mas indiretamente sim. Né? Mas é isso aí, de saber, relevar, né? Compreender, tolerar. É verdade que muitos homens pensam que ser homem é bater a porta e volta a hora que eu quiser, você se vira, né? Mas ser homem, na verdade, às vezes é você engolir o sapo e dizer não, realmente. E às vezes o sapo é inchado, né? Vamos então assistir um pouco mais da carreira dele. Fatos contraditórios, histórias assustadoras. Quando a verdade é dura e o assunto é chumbo grosso, o público quer saber o que se passa na cabeça de um criminoso. Na cabeça dele, Brito, ele era o dono do Eloá. Isso mesmo. É como se a mãe tivesse passado a escritura para ele. Eloá, isso não existe. Ele pisou pela primeira vez numa redação aos 14 anos. E hoje, aos 69, é um dos jornalistas investigativos mais conhecidos e respeitados do Brasil. Ganhou 4 prêmios ESSO de jornalismo. Escreveu 18 livros. Mas foi na televisão que Percival ficou conhecido do grande público. Teríamos um matador misterioso. Mudaria completamente o rumo da investigação até esse exato momento. Integrante fixo do Cidade Alerta, ele é acionado por todo o jornalismo da casa quando os casos se tornam uma comoção nacional, como o assassinato da pequena Isabela Nardoni em 2008. Ele vai a campo, participa das reconstituições e traz para o público cada detalhe do que poderia ter acontecido numa cena de crime. Cobriu as reviravoltas do assassinato de Elisa Samúdio e estava presente quando o goleiro Bruno foi condenado. Acostumado a lidar com crimes que chocam a sociedade, nas últimas semanas, Percival tem se desdobrado nos programas jornalísticos da Record para analisar um caso que está longe de ser esclarecido. Afinal, o que teria acontecido na casa da família Pesseguini? A polícia tem imagens do menino deixando aquele carro lá e fechando esse carro. A polícia tem essa imagem. O público quer saber e Percival, com toda a sua experiência, vai atrás dos fatos e da verdade. Percival, você está mais perto do que a maioria de nós desses casos horríveis, dessas vísceras da sociedade, né? O que você vê na sua ótica que está acontecendo com o ser humano? De todos esses anos, o que você vê essa transformação que está dentro das pessoas? Não sei, não tenho ideia da sua resposta. Eu vejo um grande paradoxo. De um lado, a sociedade usufrui de um grande avanço tecnológico, que é impressionante em todas as áreas do conhecimento humano. E, por outro lado, essa mesma sociedade vive um retrocesso exatamente em termos de humanismo, em termos de construção, de respeito, de fazer, de estudar. Então, falta esse alicerce, essa sedimentação, esse vigoramento moral, ético, espiritual, cidadão. A gente sempre fala aqui no programa que os casais, as famílias, precisam aprender a desenvolver a própria cultura. Ou seja, é como se nós fôssemos uma micronação, né? Cristiane e Renato é uma pátria. E nós temos que ter a nossa cultura, nós temos que ter os nossos valores. Apesar de estarmos vivendo no meio de coisas muito ruins, não podemos deixar essas coisas ruins entrarem, como é muito fácil hoje, pela TV, pela internet e tudo mais. Alguma dica nesse sentido de como vocês fazem para proteger, como fizeram para dar aos filhos os bons valores e tudo mais?
Bom, as nossas filhas foram criadas na igreja, que eu acho que ajuda muito, ter uma espiritualidade. Eu acho que precisa ter limite para tudo. Você não pode deixar filho, neto, fazer o que quer, do jeito que quer, como quer. As nossas filhas foram criadas dentro de um limite e sabendo que se pisasse na bola ia ter castigo. Ieda, você já deu limite para o Percival? Ah, já. Ele não obedece, mas eu vou. Como assim não obedece? Não faz isso, não vai. Ó, até aí pode. É na minha corregedora particular. É, né? Mas a mulher também cumpre um pouco desse papel, né? De puxar as rédeas um pouquinho, né? Senão o homem... Mas ela é corregedora nos mínimos detalhes. Quer dizer, nesse programa, por exemplo, eu estava com outro nó de gravata. Fui obrigado a mudar. Entendeu? Não mesmo. Essa roupa, não, esquece, troca a camisa, isso é comum. Tá, mas eu sei que é desejando o melhor para mim. Eu sei disso. Então, vocês tiveram as crises, né? A Ieda falou de 2 crises grandes ou principais entre vocês. Quais foram essas crises e como que você agiu naquele momento? Eu imagino a sua mente no seu trabalho, você é um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco jornalista, investigador. Quais dessas habilidades você teve que usar para resolver essas crises e quais foram? Você veja bem, eu sinceramente eu brinco com ela isso aí. Eu acho que ela merece uma medalha de ouro por mês no mínimo. Porque não é fácil ser esposa de jornalista. Tem momentos que o trabalho absorve muito, é muito delicado. E ela sempre foi solidária companheira. A nossa primeira filha, para você ter uma ideia, a Andréia, que é mãe dos nossos netos. Por razões de segurança, muita ameaça, eu fui obrigado a retirá-la de casa do 8º mês de gravidez e escondê-la na casa de um amigo. Não é fácil suportar isso. Quando você mais precisa, está carente, necessitado daquele momento especial, único na vida, ela ficou escondida na casa de um amigo. Que mulher suporta isso? Teve a ver com isso, a crise, o trabalho dele? Não foi por isso não. Né? Mas eu digo, se você enfrenta isso e suporta essa situação e vence, evidentemente que as outras crises são até detalhes, né? Como é que era lidar com essa rotina diferente dele, assim, de não ter, assim, um horário todo dia, né? Como você falou, assim, a vida de jornalista é meio difícil, diferente, né? Não tem uma hora, às vezes viaja. Como é que lidar com isso? Quais os sacrifícios que você teve que fazer e como você lida com isso? No começo de casada, para você ter uma ideia, o primeiro ano de casada ele viajou todos os meses. Não teve um mês do ano que ele não viajou. Eu recém-casada, o marido ficava uma semana, 15 dias fora. E como é que era? Como é que você lidava? Era muito difícil. Eu sentia muita falta dele. Eu estava começando a vida de casada, aí minha mãe queria que eu fosse para casa dela. Eu não gostava de ir mais para lá porque eu queria ficar na minha casa. Foi complicado. Depois, quando as filhas nasceram, aí a coisa complicou mais ainda. Porque ele continuava viajando. Porque quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, ele viajava muito. Eu optei por cuidar delas, porque senão elas não teriam nem pai nem mãe. Alguém tinha que assumir. Quer dizer, você teve que sacrificar a sua carreira. Eu não... Que ela é professora. Eu sou professora, mas nunca exerci a profissão. Logo que nós casamos, eu terminei a faculdade depois de casada. Mas aí eu vi que não ia ter condições, porque não tinha como. Aí eu fui assumindo tudo. Tanto até hoje, quem faz tudo em casa sou eu. Eu assumi tudo porque por falta de tempo dele, pelas viagens. E eu não sei, eu acho que eu tenho muita facilidade de lidar com... não vai dar. Nós já tivemos viagem marcada, que ele chegou e falou para mim, mesmo trabalhando aqui na Record, não vai dar, vamos ter que mudar, vamos ter que adiar. Uma boa, adiei. Eu não me frustro por isso. Ou ter que voltar mais bem rápido. Com isso, né? Ou ter que voltar mais rápido, né? Você pode dizer que valeu a pena todo esse sacrifício? Valeu. Porque muitas mulheres não querem ou acham que você perdeu a sua vida. Com certeza, porque se eu não tivesse feito sacrifício, nós não estaríamos casados. E deu certo, e né? deu Porque certo. elas... Eu não sou frustrada por isso. Eu sou uma mulher realizada. As minhas filhas cresceram bem, são todas duas formadas, com caráter, trabalham,
A mais velha tem os filhos. Não tem frustração nenhuma quanto a isso. Porque todo mundo ganhou, né? Cada um cumpriu o seu papel. Eu acho que todo mundo ganhou. Eu, ele, as meninas. Porque, senão, o que eu ia fazer com as meninas? Elas não iam ter nem pai nem mãe? Você falou bem, mas não falou ainda sobre a crise que aconteceu entre você. Ele não lembra. Ele não lembra. Não deve lembrar. Acho que a mulher geralmente é melhor, né? Nesses detalhes. Homem esquece. Homem esquece, mulher ele não lembra. Até que é bom, né? Eu acho que eu não dei essa dimensão de crise, assim. Pra você não foi tanto uma crise. Sabe que é isso aí? Eu vou fazer uma confissão aqui. No fundo, eu sempre soube que ia acabar em paz. Eu sabia que... E aí, Eda, tem alguma dica pra ele lembrar? Sabe por quê? Eu falei, eu não vivo sem ela sabe disso. Eu acredito que ela goste um pouquinho de mim. Então, não tem como. A essa altura, 4 décadas, olha. Não vai lembrar. É carne e unha, viu? Nós temos um outro clipe aqui que mostra agora uma coisa mais recente, eu entendo, que tem acontecido no ar aqui na Record. O Marcelo Rezende tem sido um pouco de um bully com você. Explícito. Vamos assistir algumas cenas antes de terminar aqui com eles. Conta pra mim. Você tem uma vidinha mansa, hein, filho? Não, isso aí são as aparências que sempre enganam. Não é só como sério jornalista que Percival de Souza é lembrado. A sua maneira autêntica o fez vítima de algumas situações engraçadas. Eu vou até ali, espero que você venda tudo, hein, Marcelo? Mas não vai deixar um almoço, um dinheiro pro almoço, nada? Pode comer 2 cocadas que você vai ficar muito bem alimentado. Percival saiu daqui sexta-feira, pegou o avião dele, foi pra Disney correr atrás do Pateta. E eu aqui com cara de pateta. E o colega Marcelo Rezende não para por aí. Afinal, o jornalista é famoso. Percival é uma belezura, ele passa, todo mundo agarra, dá autógrafo, ele tem mais ou menos umas 3 camisas por dia que rasga, são as fãs puxando. Percival costuma entrar na brincadeira. Meus ancestrais foram cavaleiros da Távola Redonda, o homem de Santo Graal, Sir Percival. Da Távola Redonda? Távola Redonda. Do Rei Arthur? Isso aí, olha, você conhece a história bem. Marcelo Rezende revela também alguns segredos curiosos. Por que você coleciona Barbie? Porque foi um grande sucesso do cinema, teve reflexo na indústria de produtos para criança. Uma boneca que virou símbolo de um período. As crianças gostam muito da Barbie. Cotado pelo público para participar até da Fazenda, Percival de Souza tem carisma de sobra e de vez em quando não deixa barato as brincadeiras do amigo. Essa matéria do refino de droga, você falou que aquele material lá era inflável, é inflamável. É por isso que eu fico com o dicionário examinando todo dia. Dar o troco, às vezes é bom, né? Ficar só recebendo, né? Mas nós somos amigos e tudo isso aí. A gente percebe isso no ar. A gente também tem uma amizade de 30 anos. Muito bem, Percival de Souza e Eda, patrimônio no jornalismo aqui do Brasil e também na Record. Agradecemos vocês, continuem assim inspirando a nossa nova geração. Esperamos que as pessoas assistindo possam aprender isso e viver isso no seu dia a dia, nas famílias. Muito obrigado. Obrigada a você. O prazer foi todo nosso.